Capítulo 1. Minha história. Recentemente, descobri que sofri com esse transtorno boa parte da minha vida, e por medo de pesquisar sobre o assunto, esse tempo foi bem longo. O toque vem do medo. Sim, medo de ferir alguém ou algo sagrado, medo de mudanças, medo do futuro, medo da morte, medo. O medo é paralisante e ele nos impede de dar um passo em direção à solução do problema. Por isso, para combater o toque e vencê-lo, é necessário combater e enfrentar o medo. Depois desse esclarecimento em minha mente, lembrei-me de alguns fatos do passado, da infância, que já eram alguns indícios. Cresci num lar cristão evangélico, numa família estruturada e cheia de amor. Isso prova que qualquer um, mesmo numa família feliz, pode vir a ter um toque. Quando pequena, por volta dos 8 anos de idade, tive um sonho que muito me perturbou, e ao acordar, chorava muito ao relatá-lo à minha mãe e à avó. No sonho havia uma escadaria muito alta em que havia várias pessoas subindo, inclusive eu e minha família. Era uma escadaria para os céus. Em certo ponto das escadas, meu irmão, que estava alguns degraus acima, voltava e me dizia: Deus mandou dizer que você tem que descer, pois não pode entrar nos céus, é do inferno. Minha mãe e a avó me consolaram, dizendo que era só um pesadelo, mas nunca mais me esqueci desse sonho. Em minha casa, meus pais sempre me ensinaram a Bíblia, da forma como aprenderam, um pouco rígida, mas nada exagerado. Minha avó materna era bem alarmista e fatalista em relação às suas convicções, principalmente na área religiosa. Ela tinha muito medo de tudo em relação ao sagrado, e certa vez ficou doente de cama, acreditando que havia cometido um pecado sem perdão. Isso só passou quando um pastor esclarecido foi até ela, a confortou e tirou esse peso de seus ombros. Acho que ela passou um pouco desse medo para minha mãe e para mim. Quando eu era criança, minha mãe também passou pelo mesmo episódio, mas guardou para si e se recuperou sozinha através da fé. Só soube disso anos mais tarde. Eu sempre amei a palavra de Deus. Eu nunca fui uma criança problemática. Na escola era bem comportada, tirava boas notas e nunca repetia o ano. Sofri algum tipo de bullying por ser muito certinha, mas na época a provocação não tinha essa proporção de hoje e acabava sendo apenas brincadeira de criança. Desde pequena, aprendi que todos os pecados são perdoados por Deus, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que, se praticado, impediria a salvação da alma após a morte. Porém, eu não sabia exatamente o que era esse tipo de pecado. A maioria dos cristãos acredita na imortalidade da alma e que a vida aqui na Terra é apenas uma passagem para uma vida eterna que começará após a morte. E eu comecei a ter um medo muito grande de cometer tal pecado e perder minha salvação. A primeira vez foi o medo de pensar algo terrível contra Deus ou o Espírito Santo que não tivesse mais perdão. Eu pensava, eu amo a Deus e jamais farei nada contra essa fé. Mas, em seguida, o medo me dizia, mas e se eu pensar sem querer? Aí será tarde. E eu pensava, jamais pensarei algo assim. Mas foi aí que tudo começou. O medo fez com que esses pensamentos terríveis viessem um após o outro, involuntariamente. Hoje, depois de muito pesquisar e me informar sobre o assunto, aprendi que quanto mais você tenta não pensar as coisas ruins, mais elas virão, pois o cérebro não entende o não da forma como queremos. Uma psicóloga deu o seguinte exemplo. Se você disser para uma pessoa, não pense em um elefante rosa, ela pensará exatamente isso. Quanto mais eu tentava não pensar e dizia, não vou pensar, mais os pensamentos vinham, um atrás do outro. Era uma situação desesperadora e uma luta na mente sem limites que consumia todas as minhas forças. Desejei que Deus me levasse logo, para que o sofrimento acabasse. Mas, ao mesmo tempo, esse pensamento me assustava, pois, se realmente tivesse pecado e morresse, não estaria salva. Eu chorava dia e noite sem parar, pois pensava que Deus havia me abandonado, que havia pecado e estava condenada para sempre. Estava destruída por dentro, porém não tinha coragem de contar para ninguém, nem mesmo meus pais, pois o medo de falar em voz alta sobre minhas suspeitas era muito grande. Eu não sabia nada sobre toque na época,
Mas, sozinha, resolvi que, já que não conseguia fazer os pensamentos pararem, iria substituí-los por outros pensamentos bons. Então, sempre que eles vinham, eu pensava em versículos da Bíblia, ou no sangue de Jesus, e aos poucos eles foram diminuindo até que sumiram. Acredito que essa primeira crise se deu por conta da adolescência. Eu havia acabado de fazer 15 anos e, como presente, ganhara uma viagem para São Paulo, na casa de uma tia. Fiquei 2 meses por lá e ganhei muito peso. Quando voltei, estava irreconhecível e começou uma luta contra a balança. Eu, que até então era desinibida e tranquila, comecei a sentir complexo de inferioridade e timidez. E isso, somado aos conflitos naturais da idade, afetou minhas emoções significativamente. Minha mãe, quando se casou, demorou muito tempo para conseguir engravidar. Ela fez um voto que, se tivesse uma filha, nunca cortaria seus cabelos. Por esse motivo, até os 14 anos, eu nunca os cortei. Porém, com 15 anos, quebrei esse voto dela. E lá no fundo me sentia culpada, mesmo ela me isentando desta responsabilidade. Existem gatilhos ativadores em que situações remetem a uma lembrança ou crença ruim e que podem facilitar o surgimento da crise de ansiedade que precede o toque. Então esses, segundo minha visão atual, foram alguns gatilhos que desencadearam a primeira crise.